Olá, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero conversar com você sobre o texto de João, capítulo de número 5, que fala sobre o paralítico no tanque de Betesda. Mas a pergunta é essa: será que esse homem realmente era paralítico? Você já deve ter ouvido muitas pessoas dizer e afirmarem que ele era paralítico. Inclusive, aquele que vos fala também já afirmou que esse homem era paralítico. Mas será que o texto bíblico realmente diz que ele era paralítico? Será que o texto realmente diz isso? Vamos para João capítulo de número 5. Você vai ler a história e vai ver que ali havia um homem que há 38 anos estava enfermo. O texto grego usa a palavra de astaneia, significando que ele tinha uma fraqueza, uma enfermidade ou uma falta de vigor. Essa palavra astaneia não tem nada de ligação com a palavra paralítico. Ela não especifica que esse homem era paralítico, mas especifica que ele era enfermo e frágil. Agora, quando Jesus, no versículo de número 6 do capítulo número 5, responde a esse homem e faz uma pergunta para ele, no versículo número 7, ele fala assim: enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Perceba que ele fala que enquanto ele ia, uma outra pessoa descia no lugar dele. A palavra que ele utiliza aqui é poreomai, do grego, que significa ir, ou seja, mover-se e andar. Então percebemos aqui que ele tinha sim uma certa mobilidade, que ele poderia se movimentar. É lógico que não totalmente, mas ele tinha uma mobilidade. E aí, se nós formos analisarmos o texto por completo, nós vamos ver que no termo clínico ele não era paralítico, porque não existe nenhuma especificação de João dizendo que ele era paralítico. Alguns textos que afirmam essa palavra paralítico estão ligadas a Marcos capítulo de número 2, aquele paralítico que desce por cima do telhado. Nós temos Mateus capítulo de número 9 e Atos capítulo de número 9, que usa realmente a palavra paralíticos, que aí é um termo grego mais utilizado para poder mostrar que aquele homem era paralítico. Mas já no texto do capítulo de número 5 que nós acabamos de ler, não tem a inferência de que ele era paralítico, mas que ele era uma pessoa enferma. Então percebemos aqui, notamos, que João ele não usa esse termo paralítico do grego, ele usa a palavra astaneia, dizendo que aquele homem era enfermo. Mas, pastor Felipe, então de onde vem essa tradição de chamar ele de paralítico? Bom, ela vem de uma interpretação que é tardia, que vem posterior. Alguns viram ele deitado ali por muito tempo e acabaram concluindo que deveria ser um paralítico. Porém, o texto bíblico não afirma isso. Quem afirma isso é quem olhou e interpretou. Eu tenho alguns teólogos que trabalham esse texto e mostram de uma forma coerente que não era bem dessa forma que poderíamos tratar ou interpretar esse texto de que ele era um paralítico. Raimundo ele vai dizer assim, que João ele descreve não apenas algo enfermo, mas ele diz sobre uma enfermidade prolongada e ele não dá o diagnóstico dessa enfermidade. Outra coisa, e outro autor exegeta muito respeitado, que é o de Carson, ele vai dizer assim que essa palavra astaneia é um termo amplo que pode significar várias debilidades, e não só a questão do paralítico, mas muitas enfermidades na sua significância e etimologia da palavra. Stanley Horton, no seu comentário pentecostal, ele diz assim que João enfatiza não a doença clínica, mas mostra que aquele homem estava totalmente dependente de Jesus. E por último, Ed Aronson, ele vai dizer que a cena revela mais sobre a incapacidade espiritual humana sem Jesus do que sobre uma doença específica em si. Então não há uma especificação de qual doença tinha ali, qual doença era ali. Não tinha nenhuma especificação, poxa, era essa ou aquela doença. Não, só diz que aquele homem estava por 38 anos enfermo. E qual é a mensagem que nós podemos tirar aqui, mediante a esta lição, a esse texto, que nós aprendemos que ele não era paralítico? Primeiro, nós entendemos que a palavra astaneia significa fragilidade. Nós vemos que o homem sem Cristo, ele é frágil. Uma pessoa sem Cristo está perdida, está igual aquele homem, incapaz de chegar sozinho às águas da vida. Mas Jesus hoje chegou para nos purificar e nos dar vida, vida com abundância, força para chegarmos a encontrarmos Cristo e salvação. Segundo lugar, a graça de Jesus. Ele não esperou que o homem fosse até o tanque. Jesus já logo falou assim, rapaz, levanta, toma o teu leito
e anda. Perceba assim que nós possamos entender que há uma mensagem sobrenatural aqui, por mais que a doença dele não fosse específica. E aí nós podemos tirar bastante conceito aqui. Um terceiro ponto que a gente podemos colocar aqui é que, por mais que a doença dele não foi rotulada, não teve rótulo que a Bíblia deu sobre a doença dele, o foco ali não é a doença em si, mas o poder da palavra de Jesus Cristo a falar com aquele homem. E por último, a gente pode colocar aqui que a transformação daquele homem foi completa. Ele tinha 38 anos de limitação, de enfermidade. E esses 38 anos terminaram com uma só palavra de Jesus. Ele não precisou ir no tanque, ele não precisou se molhar, só precisou de um levanta-te, toma a tua cama e anda. O homem do tanque de Betesda pode não ter sido paralítico, como muitos dizem, mas ele, com toda certeza, mesmo sendo alguém incapaz, recebeu o poder de Deus para ser curado e transformado. E somente a palavra entrou sobre a vida dele. E é assim comigo e com você. Não importa o nome da nossa fraqueza, da nossa enfermidade, da nossa doença. O que importa é o quanto Jesus fala e o quanto esse falar de Deus entra no nosso coração e faz ter vida, faz ter cura, faz ter abundância. A nossa vida muda para sempre quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos no poder dele.